A cosmovisão é um movimento do nosso coração, um conjunto de crenças que todo mundo tem, que todo mundo carrega, que a gente não sabe explicar porquê, mas a gente está arraigado a elas. Nossos costumes, nosso jeito de enxergar a vida, como percebemos tudo que está ao nosso redor, por que achamos que aquilo que é bom para nós e o que é ruim para nós, nossos preconceitos, nossa fé, tudo se envolve, tudo está envolvido com a nossa cosmovisão. Cosmovisão não é um sistema de pensamento como uma filosofia. Não é a sua filosofia de vida. Não é um sistema religioso, apesar de que ele também faz parte. Falamos semana passada também que a cosmovisão, sendo esse conjunto de crenças na qual nós estamos seguros, é assim que eu vivo, é assim que eu penso, é assim que eu reajo, é assim que eu me sinto bem, essas coisas que eu acredito que são assim, são essas pessoas, ela é uma segurança para nós. Falamos que numa sociedade existem diversas, inúmeras, múltiplas cosmovisões. Demos exemplo semana passada, você se lembra, do teste dos bebês, como que as canadenses davam banho nos bebês, como que os japoneses davam banho nos bebês, como que o homem branco lida com a terra, como que o índio lida com a terra, de que maneira ele enxerga aquilo que está diante dele. E dentro de uma sociedade nós temos diferentes cosmovisões, gente que enxerga diferente as mesmas coisas, e que sempre, dentro de uma sociedade, uma cosmovisão é a dominante, é a que consegue harmonizar todas. Não significa que é a maioria, nem que a maioria das pessoas tenha aquele jeito de enxergar, mas essa cosmovisão dominante é aquela que coloca tudo no seu lugar, que coloca as regras. É tão interessante como que não precisa ser a maioria, que nós falamos aqui sobre Hitler, como que alguém consegue, de um nada mínimo, fazer com que tanta gente siga. E o que é mais incrível, né? Como é que a gente não percebe? Como somos moldados, como somos influenciados. Uma cosmovisão é o jeito que a gente enxerga tudo que a gente enxerga. Isso nós falamos semana passada, dando uma rápida pincelada. E a semana passada nós acabamos com 4 perguntas, que a gente vai colocar. Priscila, você não mudou nada ainda, Priscila? Eu estou falando aqui, já estou na última parte já desse segundo aí. Já falei que é um movimento do coração, já falei que é um sistema de pensamento, não é um sistema de pensamento como filosofia, já falei que existem cosmovisões, e a cosmovisão dominante, e agora as 4 perguntas que a gente deixou para a semana passada, para nós pensarmos, como é que eu avalio como eu sou, ou que tipo de maneira eu enxergo o mundo ao meu redor. A primeira é, quem eu sou? Quando você está aqui, por exemplo, sentado, quem é você? Para você dizer quem é você, você já fez uma leitura de quem está ao seu redor. Você já se colocou igual ou diferente a alguém. A partir do momento que você consegue enxergar quem é você está começando a entender de que jeito você enxerga o mundo. A segunda pergunta é, aonde eu estou? E é engraçado, onde você está? Pode ser que você diga assim, eu estou numa igreja. Você está dizendo para mim que você é um cristão, e que você está numa igreja. Já comecei a entender que o jeito de você enxergar a sua fé é de que esse lugar se chama igreja. Pode ser que alguns aqui digam, eu sou um cristão, um profissional, faço isso e aquilo, e eu estou aqui reunido com os meus irmãos que se chamam igreja. Que legal. O seu jeito de encarar esse lugar é diferente. A outra pergunta é, o que está errado? Essa é a mais fácil de responder. O que está errado é que essas cadeiras aqui são de plástico e dói a bunda a gente ficar nessa cadeira. E pode ser que outro diga assim, o que está errado aqui, não, para mim a cadeira é ótima, sensacional. O que está errado é que não tem uma cobertura lá fora, quando a gente esperar o táxi lá na porta, se estiver chovendo no final da reunião, para mim é isso que está errado. E quando você diz a você mesmo, quem é você, aonde você está e qual é o problema que você está enfrentando, você começa a entender o que te toca, o que te perturba.
Porque começa a haver uma reação com tudo que te cerca. O jeito que você enxerga as coisas, a maneira como você vê, a ótica que você põe sobre cada situação que você vive, vai fazer de você alguém feliz ou insatisfeito, satisfeito ou insatisfeito. Isso está ligado à sua cosmovisão, ao jeito que você encara tudo. E a última pergunta é: qual é a solução? Quando você olha para você mesmo e diz quem você é, aonde você está, o que está errado aonde você está e para onde você iria, o que você faria para consertar, você está dizendo quem você é e de que maneira você enxerga o mundo. Para pessoas diferentes, lugares têm valores diferentes. Para pessoas que enxergam a vida diferente, problemas não são problemas e para outros são. E pessoas diferentes enxergam soluções e caminhos diferentes. Veja que o lugar que a gente está é o mesmo, a situação é a mesma, mas tudo que a gente carrega dentro do coração, que nos dá tranquilidade ou rouba a nossa paz, geralmente está muito mais ligado ao jeito que enxergamos as coisas do que ao que realmente está acontecendo. Você já deve ter passado por situações onde você estava desesperado. Eu estou sendo perseguido. Esse lugar é muito, sei lá, me causa uma pressão, é sufocante. É isso que está errado. Nós temos que derrubar tudo isso. E alguém que está no mesmo lugar que você está vai dizer: você não está sendo perseguido. Isso é coisa da sua cabeça. É o jeito que você enxerga ou que você recebe as informações que as pessoas te dão. Esse lugar tem um pé direito muito bom. Tem ar-condicionado, não tem ninguém sufocado aqui. Isso não é um problema. É um problema para você, mas não é um problema. Olha, vem aqui aonde eu estou e olha por esse ângulo. Perceba o que está acontecendo. O próximo slide tem algumas informações e um desenho. Vamos começar com o primeiro ponto. Imagine que você conseguisse enxergar tudo o que você enxerga a partir de Cristo. Acho que começa a clarear na nossa cabeça o que é, ou como é que a nossa cosmovisão está posicionada nesse mundo. Você enxerga as coisas como Jesus enxerga? Por exemplo, quando você vê um mendigo, quando você olha para a sociedade corrupta, quando você conversa com uma pessoa que fez muita coisa errada, tipo Jesus que conversava com publicanos. Você se sente bem quando alguém que cometeu muitos crimes contra o fisco senta-se do seu lado numa mesa para jantar? Bom, Jesus chamou um cara desses para ser seu discípulo, que foi Mateus. Só que ele não fazia isso contra o fisco, fazia contra as pessoas a favor de si próprio e parte disso a favor de Roma. Era tido como um traidor. Como você encara gente que erra com você, você perdoa e depois ela vai e erra de novo a mesma coisa? Tipo 70 vezes 7. Nós conseguimos enxergar esse mundo através dos olhos de Jesus. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Se eu não consigo enxergar as coisas da maneira como Deus enxerga, o que está acontecendo comigo? Dá para a gente começar a perceber que a cosmovisão cristã é um conjunto de crenças, sim, que norteiam tudo o que a gente faz, como percebemos o que percebemos e como reagimos diante do que está acontecendo na nossa frente. Dá para você começar a avaliar se suas ações e reações são iguais às de Jesus ou não. Como você encara uma prostituta. Eu vinha pensando hoje no caminho, que doideira que é o Facebook. Eu não gosto de Facebook. Eu entro pouco. Quando você vê que eu publiquei alguma coisa, é porque eu publiquei no Instagram e mandei colar lá e saiu direto. Mas às vezes eu entro e eu falo, quando é sobre política então,
Vocês só têm profetas, todos são sábios, altamente politizados. Quando o Trump foi eleito presidente, as críticas dos comentaristas evangélicos políticos era um negócio fabuloso. Ele não sabe, ele nunca acompanhou a política americana, não sabe quem foi Jimmy Carter, Ronald Reagan, sei lá, quem foi, fala outros aí, que eu me lembro quando era garoto. Bill Clinton, Mônica Lewinsky, né? George Bush pai, George Bush filho, né? Martin Luther King, tanta coisa que já aconteceu. O cara nunca acompanhou, mas agora ele tem um jeito de enxergar tudo. De onde veio esse jeito? Quem formou essa ótica? Suas opiniões, sua percepção, a reação que ele tem quando ele vê certas coisas. E ele já vem com uma resposta pronta. Ele sabe quem ele é, aonde ele está, qual é o problema, e ele tem rapidamente uma solução. Como é que isso se formou? Como é que você se enxerga quem você é no meio desse mundo, vendo problemas e apresentando soluções? E eu pergunto, se Cristo estivesse no seu lugar, ele reagiria com tanta veemência, com tanto preconceito? O mais interessante é que Jesus, ele agiu com veemência e com certa violência em algumas coisas, como o dia que ele expulsou vendedores do templo, os cambistas, na verdade, que estavam no pátio do templo. Chutou as mesas, voou moeda para tudo quanto era lado. Mas com a prostituta, com o publicano, com o fariseu, com o saduceu não, com o samaritano, parece que isso não incomodava Jesus. Interessante isso. Tem gente, por exemplo, crente, lá fora, esse mundo de pecado, meu filho, tem um amigo que é pecador, porque é faculdade, não é da igreja, eu não quero que ele ouça música que não é da igreja, só pode sair com as pessoas da igreja, ele só pode conviver com as pessoas da igreja, tem que pegar um ônibus com alguém que é motorista que seja de uma igreja, e o cobrador tem que ser um cara de uma igreja, e a pessoa que vende o ticket no metrô tem que ser de uma igreja, eu uso roupa evangélica, que eu compro quando ele de Sarazeda, só roupa evangélica, só a música evangélica, eu só vejo filme evangélico, só assisto canais evangélicos. Tem gente que acha que isso faz dele alguém mais santo, porque ele não está se misturando. Bom, imagina quando Jesus veio ao mundo, quando ninguém havia se convertido, como é que ele poderia conviver e se misturar, né, com os pecadores? E como é que a gente vai ser missional se nós não estivermos no meio? Bom, se o sal for insípido, como é que ele vai salgar? E se a candeia ficar debaixo da cama, como é que ela vai iluminar? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E é interessante que esses preconceitos, ou essa maneira de enxergar o mundo, não foi gerada na palavra de Deus. Sei lá quem é que formou esse tipo de cosmovisão na mente ou dentro de uma pessoa que se diz cristã. Mas tudo que ela faz, a maneira como ela age e reage, não tem nada a ver com Cristo. O próximo ponto é que a nossa cosmovisão, ela precisa ser moldada a partir do Evangelho de Jesus. É na maneira que Cristo pensava. Nós temos a mente de Cristo, e é por isso que a gente pensa o que pensa e vê o que vê. Tem um desenho fantástico, coloca aí, Priscila. Olha aqui, não, põe de novo, volta. Olha o efeito especial, irmãos. Que é isso? Põe mais uma vez, por favor, Priscila. Coisa linda. Tanto movimento. A Pixar já me fez um convite para eu fazer animações dos desenhos da Disney, da Pixar, Disney Pixar. Tudo que você vê no mundo, o mundo que você enxerga na verdade, o que é cosmovisão? Visão de mundo. Cosmovisão é como você enxerga o cosmos, tudo que está à sua frente. Tudo que a gente vê através da cruz. E eu queria que você prestasse atenção nisso e guardasse esse conceito. Tudo que você vê através de uma lente. E o Evangelho molda o jeito que você enxerga tudo o que você enxerga. Põe o próximo, Priscila. Eu uso óculos, tem um monte de gente que usa óculos aqui. Nós dizemos que
cosmovisão são as lentes que estão diante dos nossos olhos. Eu não vejo a lente do meu óculos, eu não vejo a lente, mas tudo que eu vejo através dessa lente. Eu acho que essa é a maneira mais clara da gente compreender o que significa cosmovisão. Eu tenho uma lente diante dos meus olhos, um conjunto de crenças, conceitos ou preconceitos que foram formados dentro de mim, na minha tradição, na minha história de vida. Eu estou arraigado a eles, eu estou preso a isso. E quando eu enxergo alguma coisa, eu não enxergo aquela coisa, eu enxergo aquela coisa através dessas lentes. Para mim é uma coisa, para você é outra, para o outro é outra, cada um enxerga com as suas lentes. Mas Cristo nos chamou, habita em nós pelo seu Espírito, nos deu a mente de Cristo, o seu sentimento, a sua maneira de pensar e agir, para que através do Evangelho nós tivéssemos lentes diante dos nossos olhos, para que o mundo que a gente enxergue pela ótica de Cristo, com uma cosmovisão, uma lente, um conjunto de crenças e de realidades que Cristo tem, que Ele nos deu. Falar sobre cosmovisão, ainda mais para a galera que está chegando, nós somos uma igreja de desigrejados e muita gente vem para cá saindo de um movimento neopentecostal, talvez pelo histórico também da própria saída de muita gente, minha mesma, desse tipo de igreja. E às vezes as pregações, elas fazem a pessoa cair da fé. E muita gente se escandaliza. Então, os vetores que eu falei sobre música, o santo e o profano, escandaliza muita gente. Porque tem uma lente diante dos olhos dessa pessoa, que quando ela vê uma cena, aquilo já causa uma algeriza. Um dos elementos interessantes que eu citei um dia num dos vídeos, foi de que verdade é verdade e mentira é mentira. Verdade é verdade e mentira é mentira. Se entrar o Fernandinho Beiramar aqui e disser Cristo é o Salvador do mundo, não importa quem está falando, é verdade. Isso é verdade. E se entrar um pastor, um papa, qualquer grande eminência religiosa para dizer que a salvação não é pela fé e nem pelo sangue da cruz, é mentira. Não importa quem está falando. É mentira. Mas nós nos prendemos às formas, porque nossa cosmovisão é uma lente suja e que deforma a maneira como enxergamos, que é bem diferente das lentes de Jesus. Já pensou Jesus escolhendo os 12? Eu fiz uma pergunta, da primeira vez que eu fiz esse estudo, por que você acha que Jesus escolheu aqueles 12? Aí foram várias respostas, né? Deus sabia a fé no coração deles, porque eles eram melhores, ou porque eles eram, sei lá, mais esperançosos, porque eram pessoas... Todo mundo colocou uma qualidade em cada um. Pô, Tiago e João eram os filhos do trovão, os caras eram briguentos, Boanerges. Pedro negou, Tomé não acreditou, Bartolomeu ou Natanael disse, pode ver alguma coisa boa de Jerusalém? Judas Tadeu não tem nem o que falar dele, o cara não aparece. O outro Judas foi o que traiu. O Zelote era um black bloc, Mateus era um cobrador de impostos. Filipe foi aquele que disse, Jesus, mostra-nos o Pai. Rapaz, quem vê a mim vê o Pai. Dá para sentar uma à tua direita e uma à tua esquerda? Essa cena não aconteceu. Não aconteceu. Mas a gente poderia teatralizar. O pai conversando com o filho, pelo celular. E aí, filho? Oi, pai. Tudo bem aí na terra? Legal. É uma turbulência na entrada na atmosfera. Depois a gente acomoda. Escolheu 12? Escolhi. Do jeito que eu mandei? Do jeito que o senhor mandou. 12 cabrabão. E Jesus falou... Vamos dizer que eu escolhi 12. Escolhi 12. A gente sempre, porque nossa cosmovisão formada, sei lá de onde, diz que são os nossos méritos que chamam a atenção de Deus
para a sua escolha. Com certeza, Deus tinha propósitos e porquês. Isso eu não discuto. Com certeza, cada um daqueles 12 faziam parte de um plano de Deus. Assim como você também faz. Assim como cada um de nós temos um papel a cumprir. Não é uma questão de competição nem de campeonato, quem tem mais ponto. Não é interessante isso? Mas nós carregamos isso. Nós aprendemos que a vida cristã é uma competição. Eu tenho que me mostrar para Deus. Subir na árvore que nem Zaqueu para chamar a atenção. Não foi por isso que ele subiu porque ele é pequeno. Mas nós já transformamos. Porque quando a gente lê a Bíblia, olha que louco. Nós já estamos lendo com essas lentes. Nós já estamos lendo o que não está escrito. Olha que incrível, como a cosmovisão é uma coisa louca. O cara leu o texto de Zaqueu, que era pequeno, subiu na árvore para ver Jesus. E Jesus disse, vou entrar na sua casa, e todo mundo canta, eu também quero subir na árvore, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas não aconteceu nada quando Jesus entrou na casa dele. Nada aconteceu quando Jesus entrou na casa dele. Nem quando ele subiu na árvore, nem no meio do jantar. Só aconteceu quando ele se levantou e disse, eu me arrependo. Se eu ranquei grana de alguém, eu devolvo. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus diz, agora sim. Agora entrou salvação aqui. Não foi quando você subiu na árvore, nem quando eu te convidei, nem quando eu entrei na sua casa, nem no meio do jantar, nem quando você abriu a coca, nem na hora do pudim. Foi quando você se arrependeu. Então não depende da árvore, nem da coca, nem do pudim, nem do jantar e nem da casa. Mas não é incrível alguém ler esse texto e conseguir dizer completamente contrário àquilo que não está no texto? Às vezes, eu falo alguma coisa aqui, pregando, eu digo, vamos ler o texto? Está dizendo, vamos ler de novo? E você fala, olha, mas não estava escrito. Acho que estava, alguém mudou, apagou a Bíblia de todo mundo, no mundo inteiro, inclusive a sua enquanto você dormia. Isso é coisa do diabo, hein? Porque nós já vamos às Escrituras com os nossos pressupostos. Essa maneira de enxergar, ou esse jeito que a gente enxerga, essa lente que a gente carrega, ela pode ser transformada. Eu vou ler aqui um diálogo, que vai estar na tela para você ver. O João. Boas novas são boas notícias sobre o que Cristo fez por nós na cruz, nos salvando. É o Evangelho. O João disse, isso são as boas novas. Quando alguém anuncia para você a Jesus, anuncia a Cristo, ele fala o quê? As boas novas. Tem uma grande notícia para você, mas uma grande notícia. Jesus morreu por você, perdoou o seu pecado. Interessante. Aí a Maria fala, mas ele nos salvou do quê? Ele te salvou. Salvou do quê? Da morte. Salvou do pecado. Você não sabia que eu estava morto. Estou respirando. Nem que eu era pecadora. Não é assim que a gente pensa? Uma vez eu vi uma campanha, Rude me contou, 1970 e preto e branco, ou 80 e pouco, que era Cristo é a resposta. Colocaram outdoors, né? Acho que era das igrejas batistas. Coloca aí, Priscila. Cristo é a resposta. Aí alguém subiu e pichou em cima. Mas qual é a pergunta? Cristo é a resposta de qual pergunta? O que você está perguntando? O que tem a ver? Que Cristo é a resposta do quê? Como é que a gente entende o Evangelho? Já que a nossa cosmovisão parte dele. De 4 pontos fundamentais. Criação, queda, redenção e glorificação. Nossa vida está baseada... O Evangelho anuncia a solução para o mundo. Se você não estava aqui domingo retrasado, quando eu falei sobre os mandatos de Deus, valeria a pena você assistir depois ou ouvir a pregação, a segunda pregação sobre adoração. Tudo que você enxerga nesse mundo é a boa criação de Deus, porque Deus é o Criador.
Tudo que Deus fez era bom. E foi a manhã e tarde do primeiro dia, e tudo que Deus tinha feito era bom. E Deus descansou, porque tudo que Ele tinha feito era bom. Tudo que Deus criou é bom. Então aonde está o problema? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Nós somos a boa criação de Deus. E o cara que está lá no posto, ele é a boa criação de Deus. E o sambista é a boa criação de Deus. E o cara que é pai de santo, macumba, fazendo um trabalho, ele é a boa criação de Deus. Ele é, porque Deus criou tudo bom. Porque Deus faz tudo bom ao seu tempo. Essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Quando Jesus chegou aqui, quando Ele viveu entre os homens, como você acha que Ele enxergava tudo o que Ele enxergava? Essa é a boa criação, Ele era o Criador. Estava desde o princípio. Tudo é a boa criação de Deus. Mas aconteceu um evento importantíssimo, um evento cósmico, que mudou o rumo de tudo que foi criado. E isso se chama queda. O pecado de Adão e de Eva. Independente das correntes liberais ou não, mais ortodoxas ou menos, se o Gênesis aconteceu ipsis literis, ou se é uma linguagem figurada, bom, a verdade é que Deus criou o homem, e o homem optou por não andar segundo a vontade de Deus. Essa é a queda, que fez de nós seres humanos separados de Deus. E se Deus é a própria vida, e o Criador, e o doador da vida, e eu caio e me separo dele, eu estou morto. Porque estar morto não é que eu não estou respirando. Nós estamos falando sobre a vida eterna. Sobre a vida. Porque o pecado trouxe a morte. Foi o pecado que fez com que o homem conhecesse o fim de tudo. Há uma discussão muito incrível, que valeria uma pena um dia, ou se alguém quiser, a gente para falar sobre isso. Mas por que tinha que ter o fruto do bem e do mal? Ou o conhecimento do bem e do mal? Não era legal se Deus não tivesse colocado essa árvore lá? Porque se o homem não tivesse a opção de fazer o que é errado, ele não conheceria o mal. Aí tudo ficaria bom. Bom, mas se não houver o mal, não existe bom. Só existe uma coisa, o quê? Sei lá, vamos chamar de qualquer coisa. O que é uma coisa que, se não tem mal, não tem bem, é um estado... Palmeiras, por exemplo, é uma coisa mais ou menos assim. Vejo que você está com essa blusa. Você estava lá também no aeroporto? Não. Não, mas estamos aí em oração. Hoje, no final da reunião, vamos orar. Para amanhã, nós vamos enfrentar o pintinho. Era galo, um pintinho. Não é tão forte como era. O peixe é a manjuba. E o urubu, que é do Flamengo, virou um pássaro preto, velho, doente ainda. Tá? Estamos lá, estamos quase campeão. Mas se você e eu não tivéssemos a opção do bem e do mal, primeiro que nós não teríamos liberdade. Não há prazer sem liberdade. Mas a liberdade abre o espaço para a opção errada. Mas não há prazer sem liberdade. Então quer dizer que Deus criou tudo, dando a opção do homem de escolher ou não escolhê-lo? Sim. Deus criou tudo, dando opção ao homem de não escolhê-lo. Então, quando Ele criou o homem, Ele já sabia que o homem iria pecar. Sim, já sabia. E para que o homem voltasse a Deus, ele deveria morrer. Ou melhor, ele deixaria de existir. A não ser que alguém morresse no seu lugar, porque o seu salário do pecado é a morte, o afastamento da vida é morte. Sim, há um juízo de Deus sobre o pecado, que é a morte. A não ser que alguém venha no dia do julgamento e diga, morro eu no lugar dele, e ele vive. E essa pessoa que está sendo julgada diga, isso, eu aceito, essa pessoa aqui vai ficar no meu lugar e eu vou viver. Sim, sim. Então Jesus Cristo já sabia, na Trindade, que ele seria o sacrifício, mesmo antes do homem ser criado? Claro que sim. Apocalipse 13:8. Ele foi crucificado desde a fundação do mundo. Para quem está na eternidade, fora do tempo, pouco importa o tempo, porque não tem tempo.
Então ele é um sacrifício eterno. Ele é um sacrifício eterno. Na nossa vida, teve um dia e uma data que ele chegou aqui. Mas na eternidade, na concepção de Deus, antes da criação de todas as coisas, ele cria o homem, já sabendo que ele também doa a vida. Porque não basta criar, é preciso doar de graça e glorificar o seu nome na história. Porque Deus glorifica o seu nome através da história. De que maneira? O homem nega a Deus e ele se entrega em amor. E todos os que recebem, ele dá o poder de serem filhos de Deus. E ele é reconhecido não só porque criou, mas porque doou a vida. Porque foi o sacrifício. E foi a sua graça que nos trouxe de volta. Porque pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2. Isso não vem de vós. É um presente, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Como é que você enxerga isso? Você enxerga assim: eu sou salvo porque eu acreditei em Jesus. Não. Você é salvo porque Ele te salvou pela graça. Mas não é porque eu criei, foi mediante a fé. Mas você foi salvo porque Ele te salvou. Foi a graça de Deus. Sim, mas aí eu aceitei Jesus, eu aceitei, eu acreditei, eu tive fé, aí Ele entrou na minha vida e o Espírito Santo fez morada aqui. Não. Ninguém confessa que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Antes de você crer, o Espírito já estava agindo. Não foi porque você creu que o Espírito veio, foi porque Ele veio que você creu. Essa é a nossa maneira de acreditar, essa é a nossa maneira de enxergar o mundo. Tudo que eu vejo é a boa criação de Deus. Tudo que eu vejo é a boa criação de Deus, que caiu, uma pena. Eu também estava decaído. Aliás, nós somos seres humanos decaídos. Falei isso domingo passado. Jesus se fez um ser humano como nós? Não. Sim, não, sim. Sim, não. Sim. Não. Ele era um ser humano melhor do que nós. Ele é o ser humano que nós deveríamos ser, né? Mas nós optamos pelo pecado. Nossa vida é finita, nosso corpo se corrompe. Há uma luta dentro de nós, o espírito milita contra a carne contra o espírito. A tentação nos rouba nossas decisões. Ele era um ser humano melhor do que a gente. Nascido segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da carne. É que todos aqueles que creem nele, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Mas isso também foi uma doação de Deus. Porque nem a fé que você tem para crer não é tua, se Deus não tivesse te dado. É muito doido isso. Bom, isso vai contra todo o movimento evangélico de que faça alguma coisa e Deus te retribuirá. Eu faço alguma coisa porque Ele já fez primeiro. Não são minhas ações que fazem Deus ter reações a meu respeito. É a ação que Ele fez por mim que me faz ter reações a respeito dEle. Eu não entrego oferta para que Deus me abençoe. Eu entrego porque Ele me abençoou. Eu não dou para que Ele me dê mais, mas porque Ele entregou a sua vida por mim. Eu adoro e generosamente eu entrego. Eu não louvo para que Ele venha até mim, mas é porque Ele habita em mim. Eu não tenho outro caminho a não ser adorá-lo. Eu não canto para que Ele se mostre na minha frente, para que o santo baixe. É porque Ele veio e habitou em mim, que dentro de mim e nos meus lábios existe um louvor. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. E pela graça somos salvos. Morto não faz nada. Morto não pensa, morto não canta. Morto volta à vida, porque Deus lhe dá a vida. Então nós somos redimidos. Se não fosse por Cristo, e se não houvesse a redenção, a remissão dos nossos pecados, o perdão, nós não conheceríamos a verdadeira vida. Jesus Cristo é a solução. Qual a solução para esse mundo?
Vamos ficar no Facebook brigando. Você acha que vai ser um político? Você acha que é o verde e amarelo ou é o vermelho? Ele faz parte, mas não é ele. Vai passar por muitos desses coloridos aí, o que vai acontecer, mas não é ele. Não vale a pena eu ficar discutindo e nem brigando, porque eu enxergo esse mundo pelas lentes de que o mundo está decaído. E de que é o evangelho de Cristo, porque tem corrupto, gente boa e ruim em tudo quanto é lugar. Todos eles são a boa criação de Deus, que está decaída, corrompida pelo pecado. É assim que eu enxergo. É assim também que eu me enxergo. Que se não fosse a redenção, eu também estaria morto. E a vida que tenho e vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Por isso estou crucificado com Cristo. Por isso eu posso conversar com qualquer um. Por isso eu não estou preso a uma ideologia. Aliás, eu disse aqui domingo, retrasado, Agostinho diz sobre esse fato, de que Deus não criou o mal. É óbvio, muita gente pergunta, por que Deus criou o mal? De onde vem o mal? Essa é uma grande discussão filosófica no mundo. O problema do mal, da onde vem o mal? Como é que se acaba com o mal? Dando educação para as crianças? É só isso? Quer dizer que quem nos rouba e quem destrói o país não é gente que não tem educação? Não, não é só educação. É religião? Não, todos eles têm uma religião. Aliás, alguns são líderes religiosos. Não, não é isso. Da onde vem o mal? É quando a pessoa bebe, né? Não, ela é massa em beber. É porque ela vai na balada, né? Não você brigar com a balada. Se bobear dentro da balada, tem gente muito boa lá. É a boa criação de Deus. O mal não é um ente, o mal não é um ser, o mal não é palpável. E Agostinho diz que o mal é como uma ferrugem. Deus criou o ferro. Mas ela vai se corrompendo, ela vai se oxidando, ela vai se degenerando. O afastamento do homem de Deus é o princípio do mal. É onde vem o espaço para que o homem seja o seu próprio Deus e decida a sua própria vida. Ele vai se corrompendo. Você vê gente hoje que é só ferrugem, mas se você raspar bem, ainda que bem fininho, você vai encontrar um pouco de ferro ali. A boa criação de Deus ainda está ali, meio sufocada. É possível que você encontre na filosofia comunista e vai encontrar pensamentos muito bons. No capitalismo você vai encontrar, até ditadores vão ter bons pressupostos sobre o que fazem. Bom, a boa criação de Deus está ali debaixo de um amontoado de degeneração, uma ferrugem, de uma corrupção do ser, que é o afastamento de Deus. Por isso não dá para olhar com preconceito qualquer coisa que tenha no mundo. Como que a gente trata um viciado em droga? Como é que a gente conversa em entrar uma prostituta aqui? Agora a grande discussão, é gay, o que a gente faz? Mas é um ser humano, é a boa criação de Deus. Como se nós não tivéssemos nada de errado. Como se nós fôssemos os perfeitos. Aqui ninguém, todo mundo fez o imposto de renda direitinho, ninguém, né? Nunca deu gorjeta para o guarda, né? Não. Nunca furou fila, nunca pensou mal de ninguém, nunca foi falso, nunca disse mentira. Quando se fala de pecado na igreja, é só sexo. Porque roubar dinheiro já não é mais, é uma coisa cultural do brasileiro. Nem isso. De onde vem esse nosso jeito de enxergar a vida? Esse nosso jeito de enxergar as coisas? Como é que a gente enxerga o mundo? Quem sou eu? Eu sou a boa criação de Deus, que caiu, estava longe dele. Mas eu conheci a redenção em Cristo. E na eternidade serei glorificado e eternamente estarei com Deus. É desse jeito que a gente entende as boas novas. O que a gente prega? Que a nossa vida, ela vai acabar, gente. Tem um cantor evangélico chamado Silvio Santos. Ele fez uma canção, alguns anos atrás, dizendo: do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Lá, 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 lá. E depois acho que tem mais um lá, 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 lá no final. Eu sempre me confundo com essa letra. Essa é em língua, ele canta em línguas no final.
Lá, 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 lá. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Mas a gente podia cantar essa música na igreja, sem problema nenhum, porque Jesus disse isso. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você está juntando? Vai ficar para quem? Ela não é completamente errada. Até o lalaiá dá para a gente fazer uma coreografia. Ou você acha que a boa criação de Deus não está ali? Ou você acha que quando um cara diz, devia ter trabalhado menos, me importado menos com problemas pequenos e ter visto o sol nascer, não tem um pouco a ver com não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, ou pelo que haveis de comer ou de beber? A boa criação de Deus, ainda que debaixo de muita ferrugem, tem ferro ali. Então, como é que a gente enxerga o mundo? Através do que o Evangelho fez e impactou em nós, e mudou, limpou os nossos olhos, caíram escamas. E Jesus olhava dessa forma. Nós é que fazemos uma separação do que é bom, do que é ruim, do que é... Não é bom e ruim, do que é santo e do que é profano. Nós achamos que santidade é o lugar onde estamos e as atitudes que temos, e não o caminho que escolhemos a seguir juntamente com Cristo. Porque se você for naquele lugar, você vai perder a tua santidade. Porque a santidade é o lugar que você está, né? E não quem você é em Deus. Se você vê aquele programa, você vai ficar contaminado, como se fosse uma fumaça com fedor, que fica cheiro de hambúrguer, porque você ficou perto do chapeiro. Tem até uma canção interessante que eu já mostrei aqui, de um rapper, que ele fala a graça da garça. Foi legal, né? A graça da garça, a arte de andar em meio à lama sem sujar as vestes. Ela vem e pousa em cima do lodo, ela anda no mangue, manguetão, né? Ela anda no meio e ela continua branca. Você não pode comer isso porque isso vai te contaminar, mas o mal não é o que entra, que é pela boca. Jesus disse isso. A Bíblia escandaliza os crentes, porque eles têm umas teorias que absolutamente não vêm de Deus. E nós enxergamos o mundo com uma lente. Nós não vemos essa lente, mas começa a pensar através do que você enxerga o que você enxerga. E você vai perceber quanta distorção existe no teu jeito de enxergar o mundo. Eu acho que vou parar por aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar. A gente vai entrar limitadamente na criação, depois na queda, depois na redenção, a cada quarta-feira. E tem bastante coisa para falar.